salvos pela graça, cheios do seu amor, queremos proclamar quão grande é o Senhor, aquele que nos tirou das trevas, nos firmou na sua luz, pagou um alto preço, seu nome é Jesus. Nos amou com amor que constrange, nos amou com amor que liberta, nos amou com amor que é mais forte o seu amor. Nos amou com amor que transforma, nos amou com amor imutável. Grande é o seu amor que faz todas as coisas novas. A quem prestar louvor, a quem adoração, senão aquele que nos livrou da morte da prisão, pois ele nos tirou das trevas, nos firmou na sua luz, pagou um alto preço, seu nome é Jesus. Nos amou com amor que constrange, nos amou com amor que liberta, nos amou com amor que é mais forte o seu amor. Nos amou com amor que transforma, nos amou com amor imutável. Grande é o seu amor que faz todas as coisas novas. Não iremos calar o louvor que puseste em nós, sabemos quem és, sabemos quem és, iremos confiar todo o nosso ser e caminhar, sabemos quem és, sabemos quem é. Nos amou com amor que constrange, nos amou com amor que liberta, nos amou com amor que é mais forte o seu amor. Nos amou com amor que transforma, nos amou com amor imutável. Grande é o seu amor que faz todas as coisas novas. Não iremos calar o louvor que puseste em nós, sabemos quem és, sabemos quem és, iremos confiar todo o nosso ser e caminhar, sabemos quem és, sabemos quem és, sabemos quem és. Esse é o nosso Deus. Sabemos quem és. Amém?
Louvado seja o nome do nosso Senhor. Olá, boa noite. Estamos dando sequência ao estudo do nosso livro, Aprendendo a Amar os Salmos, e nós vamos estudar o Salmo 103. É o capítulo 34 do livro, e nós vamos falar um pouco sobre o Salmo 103, um salmo de Davi. E nesse salmo, vamos ler o salmo juntos? Ele diz assim: bendiga o Senhor, a minha alma, bendiga o Senhor, o meu ser, bendiga ao Senhor, a minha alma, e não se esqueça de nenhuma das suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que sua juventude se renova como a águia. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com que os temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois ele sabe que somos formados, e lembra-te de que somos pó, que se vai quando para o vento e nem se sabe mais o lugar que ocupava. Mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com que os temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos, com os que o guardam a sua aliança e se lembra de obedecer os seus preceitos. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e como rei domina sobre tudo o que existe. Bendiga o Senhor, vocês, seus anjos poderosos, que obedecem à sua palavra. Bendiga o Senhor todos os seus exércitos, vocês, seus servos, que cumprem a sua vontade. Bendiga o Senhor todas as suas obras em todos os lugares de seu domínio. Bendiga ao Senhor. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, nós te louvamos, Pai, e te engrandecemos, Pai, porque Tu és maravilhoso, Tu és santo, Senhor, Tu és poderoso, Pai. Te agradecemos, Pai, porque assim como o salmista reconhece aqui, Senhor, Tu és um Deus que é compassivo, que é amoroso, Senhor, e que tem misericórdia, Senhor, de cada um de nós, Pai. Muito obrigado, Senhor, por essas revelações que o Senhor deixa na Tua palavra, Pai. Muito obrigado pelos salmos, Senhor. É o que nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. O Salmo 103, ele é o primeiro dos 4 salmos que encerram o livro 4, cujo foco é o conforto no louvor a Deus. Lembra da grandeza de Deus e nos leva à adoração em um elemento indispensável da adoração a Deus, que é o louvor ao Senhor. Esse salmo começa e termina com as palavras: bendiga ao Senhor, ó minha alma. Esse salmo é o segundo dos 2 salmos de Davi nesse livro, no livro 4, onde o próprio Davi, em busca de conforto, lembra da criação e da aliança dada a Moisés no Sinai. Davi reflete sobre a natureza humana e a gravidade do pecado. Estes 2 problemas fazem Davi pensar na origem simples do homem, que foi criado do pó da terra, e à vista dessa fragilidade humana, Davi encontra na revelação de Deus a Moisés grande conforto e estímulo ao louvor. Davi ele começa a tratar
esse salmo visando esses dois problemas. Ele olha para esses dois problemas, que é a fragilidade humana e o problema do pecado na vida do homem. Nos primeiros 5 versículos, Davi vai recapitular as bênçãos de Deus em sua vida. Ele convoca a sua alma a lembrar do que Deus havia feito a ele, e em seguida ele especifica 5 desses favores a Deus. Primeiro ele vai dizer que é o Senhor que perdoa todos os seus pecados. Segundo, cura todas as suas doenças. Terceiro, resgata a sua vida da sepultura. Quarto, o coroa de bondade e compaixão. E 5, enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. Deus cuida de cada detalhe da nossa vida, e isso é motivo de sobra para louvar. Pensarmos num Deus grandioso, num Deus soberano, num Deus maravilhoso, num Deus perfeito, mas ao mesmo tempo que é um Deus grande, que é um Deus enorme, é um Deus que se preocupa com cada detalhe da nossa vida, é um Deus pessoal. Ele não é um tirano, um soberano que está longe no céu, ditando as regras ou as ordens de como deve ser feito. Mas o Senhor é um Deus pessoal, é um Deus que se preocupa e que cuida de cada detalhe da nossa vida. Um detalhe é que o salmista relata em detalhes as bênçãos de Deus. Nesse salmo, quando ele vai tratar das bênçãos, ele vai detalhar esses 5 favores, Ele relata esses 5 favores que Deus fez por ele, e um detalhe é isso, é que ele vai ressaltar de maneira específica, não de forma vaga. Davi poderia ter dito aqui no versículo que grandes coisas fez o Senhor, mas ele não diz dessa forma, Pelo contrário, ele vai dizendo que coisas são essas, o que fez o Senhor, dizendo apenas que Deus fez grandes coisas. O salmo ele não estaria completo, mas dessa forma Davi nos ensina, o salmo nos ensina a uma adoração muito mais específica e objetiva. Precisamos ser bem específicos nas nossas petições e nos nossos agradecimentos. E Davi ele faz isso. Ele relata de forma bem específica as bênçãos que o Senhor tem concedido a ele. O salmo encerra com um versículo de louvor, como na abertura. Mas desta vez o foco não é mais pessoal. No encerramento desse salmo, o foco não é mais pessoal, mas sim universal. Os anjos e toda a sua criação são convidados a se juntar à alma do salmista em louvor, nos lembrando que o mesmo Deus que cuida de cada detalhe da minha e da sua vida é o mesmo Deus que governa todo o universo. Olha que coisa maravilhosa, olha que coisa linda, A gente pensar que o mesmo Deus que governa todo o universo é o Deus que se preocupa com cada detalhe da minha e da sua vida. Isso é motivo de sobra para louvarmos ao Senhor, isso é motivo para exaltarmos o nome do Senhor. Esse salmo nos traz uma bela meditação sobre o amor de Deus e o seu domínio universal. O salmista nos lembra do cuidado de Deus pelos oprimidos, no versículo 6, por exemplo. Ele vai nos lembrar ali sobre o cuidado de Deus sobre os oprimidos. O versículo 6 diz o seguinte: o Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. E declara a soberania universal de Deus no versículo 19. Versículo 19 ele diz: o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e como rei domina sobre tudo o que existe. O cuidado e a soberania de Deus nos convida a uma vida de louvor. Quando nós temos essa certeza no cuidado e na soberania de Deus, que entendemos que Deus cuida de cada detalhe da nossa vida, que Deus cuida da nossa existência, que Deus cuida do nosso ser,
e entendemos que esse mesmo Deus que cuida é soberano para fazer o que Ele quiser. Isso nos convida a uma vida de louvor a Deus. Os versículos centrais desse salmo são os versículos de 7 a 18, que expressam uma das mais belas reflexões de amor e da graça de Deus que encontramos na Bíblia. Assim como a mesa do Senhor demonstra o amor e a graça de Deus na morte de Jesus pelos pecadores, esse salmo expressa as grandiosas misericórdias pactuais de Deus. Como Deus tem sido misericordioso. Como Deus foi misericordioso com teu povo no passado e tem sido misericordioso conosco hoje. E isso é uma das maiores expressões, uma das maiores reflexões de amor que nós podemos encontrar na Bíblia. Para entender o amor de Deus, Davi relembra um momento da aliança dada a Moisés. Moisés havia pedido para ver a glória de Deus, e Deus passou diante dele. E disse Moisés, passou diante de Moisés proclamando: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade. Esse texto se encontra em Êxodo, capítulo 34, versículo 6. E Davi ele continua relacionando o amor de Deus, em primeiro lugar, ao problema do pecado humano, versículos ali de 9 a 13. E em segundo lugar, ele vai tratar sobre o problema da fragilidade humana, versículos de 14 a 18. Quanto ao pecado, Davi nos diz no versículo 9 que os dias de acusação da ira de Deus contra o pecado do seu povo terminarão. Sua misericórdia será maior do que merecemos. Versículos 9 e 10 vai tratar sobre isso. Versículos 9 e 10 diz o seguinte: não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. No versículo 10 vai dizer: não nos trata conforme nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Se o Senhor fosse nos tratar de acordo com o nosso pecado, se o Senhor fosse se ressentir para sempre, teríamos um problema muito sério, né? Porque pecamos todo dia, todos os dias deixamos Deus triste, todos os dias cometemos pecados que nos afastam de Deus. E esse salmo, ele nos diz isso, né? Que a ira do Senhor não é para sempre, o Senhor não vai ficar ressentido com os nossos erros, com os nossos pecados. E ele vai dizer também que, no versículo 10, ele vai dizer que Deus não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Glória a Deus por isso. Sobre a nova aliança, vemos como Deus demonstrou misericórdia a seu povo sem comprometer a sua justiça. A justiça e a misericórdia se encontram na cruz, onde Jesus toma para si a justiça de Deus, que deveria ter sido derramada sobre nós, e nos dá a justiça e a santidade que são suas. Deus, na cruz, Jesus toma a ira de Deus para si, que essa ira de Deus deveria ter sido derramada, deveria ter sido caída sobre mim e sobre você, que somos pecadores, nem merecemos a ira de Deus. Ele toma essa ira de Deus na cruz e nos dá em troca a sua justiça e a sua santidade. Glória a Deus por isso. Deus é maravilhoso, né? É esse amor que o salmista está falando ali. É dessa troca maravilhosa, né? De como que Deus é tão compassivo com o seu povo, como Deus é tão amoroso com o seu povo, é que o salmista está falando. Davi nos mostra o amor e a graça perdoadora de Deus em termos espaciais, né? Ele vai mostrar isso no Salmo ali de acordo com tempo e espaço, né? E os versículos 11 e 12 vão dizer o seguinte:
Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim se afasta para longe, ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Podemos louvar a Deus, assim como Davi, pelo seu amor de extraordinária altura e pela remoção de pecado de grande distância. Mas não se trata da benevolência de um tirano, por exemplo, mas do amor de um pai. O versículo 13 vai dizer: como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão daqueles que o temem. O amor de Deus cuida de nós tanto na nossa pecaminosidade quanto na nossa fragilidade humana. O mundo se esquece das pessoas que viveram e morreram, mas Deus não se esquece das pessoas que viveram. Ele sabe do que somos formados e lembra-se de que somos pó. Versículo 14, 15 e 16 vai dizer: pois ele sabe do que somos formados e lembra-se de que somos pó. A vida do homem é semelhante à relva. Ela floresce, mas ela floresce como a flor do campo, que se vai quando sopra o vento e nem se sabe mais o lugar que ela ocupava. A nossa vida é frágil. A nossa vida é como a flor do campo mesmo, é como a relva, né? Que hoje está bela, bonita, florida, e amanhã morre. E amanhã já não está mais lá. Né? E o salmista ele vai dizer que quando o vento sopra e leva essa relva do campo, não se sabe nem mais o lugar que ela ocupava. Né? Já é esquecido o lugar que ela ocupava. E assim é a humanidade, né? Estamos no mundo hoje, mas daqui a 100, 200, 300 anos o mundo não se lembrará mais de nós. Mas Deus não. Deus não se esquece de nós. Podem passar gerações, que Deus continuará se lembrando de mim e de você. Parece haver um jogo de palavras em hebraico sobre a lembrança nesse salmo. O termo hebraico que é usado aqui em alguns versículos, né, em 2 versículos mais precisamente, é o termo sacar, que é usado no versículo 14 e no versículo 18. Ele é usado para descrever que Deus se lembra das nossas necessidades e de que o povo lembra da sua aliança e das suas obrigações. Esse é a forma que é usado nos versículos 14 e 18, o termo sacar. Mas já no versículo 16 é usado o termo nacar. Nacar, ele se refere a um lugar que não se sabe ou não se lembra. Então, esse jogo de palavras, ele enfatiza como Deus e seu povo fiel se lembra dos que o mundo esquece. Esse jogo de palavras é justamente para nos dar essa certeza de que Deus não se esquece de nós. Ele se lembra daquilo que o mundo esquece. O amor do Senhor continua firme, mesmo no passar das gerações. Versículo 17 vai dizer: mas o amor leal do Senhor e o seu amor eterno está com os que o temem, e a sua justiça com os filhos dos teus filhos. Salmo 103, ele não nos mostra um amor sentimental e alheio ao pecado do povo, né? Pelo contrário, no versículo 18, por exemplo, ele vai dizer: com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer os seus preceitos. O amor de Deus é para que aqueles que guardam a sua aliança. Quem realmente recebeu a graça e ama a Deus e o teme,
Para esses é o amor de Deus, para quem de fato recebeu essa graça. E quem recebeu essa graça, quem vive hoje debaixo dessa graça, ama a Deus e o teme. Né? E se ama a Deus e o teme, evita ao máximo de pecar, né? Foge de uma vida de pecado, né? Quer viver a cada dia mais para Deus, né? Quer ter o Senhor como Senhor da sua vida, né? E como disse o Sodré no domingo pela manhã, né? Quando a gente fala que Deus é o Senhor da nossa vida, é dono mesmo, é dono. Enfatizando que Deus é o dono da nossa vida. E se Ele é o dono da nossa vida, Ele tem todo o direito de fazer o que quiser com ela. Então quem recebeu essa graça, quem vive debaixo dessa graça, ama a Deus e o teme. Deus é realmente digno de louvor. Não tenho dúvidas disso. Ele nos perdoou, nos redimiu em Jesus Cristo. Ele afastou a sua ira de nós. Ele nos promete a vida eterna. E por sua graça, Ele nos enche de desejo de levarmos uma vida fiel diante dEle. Louve ao Senhor, ó minha alma. Louve ao Senhor. E é com essa expressão que eu gostaria de encerrar esse estudo. Louve ao Senhor, ó minha alma. Louve ao Senhor. Que o Senhor possa completar no coração dos irmãos esse estudo e que a gente possa cada dia mais amar os salmos e amar ao Senhor. Vamos orar? Pai, muito obrigado. Muito obrigado pela tua revelação. Muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado pelo salmo que nós lemos, o Salmo 103. Muito obrigado, Pai, porque vivemos debaixo da tua graça. Muito obrigado, Senhor, porque vivemos de acordo com aquilo que o Senhor estabeleceu para a gente, Pai. Obrigado porque o Senhor é o Senhor da minha vida, Pai. De maneira que eu não tenho mais poder sobre a minha vida, mas é o Senhor quem domina, Senhor. É o Senhor quem tem poder sobre ela, Pai. Muito obrigado por isso, Senhor. Ensina-nos, Deus, a cada dia, Senhor, a estar debaixo da tua graça, a viver debaixo da tua graça, Senhor. Ensina-nos, Senhor, a cada dia, Pai, temer e tremer diante do Senhor, Pai, porque sabemos da tua grandeza, da sua soberania, Pai. Muito obrigado, Deus, por tudo. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém.